Então, tem como nós sermos unidos como igreja sem perder a individualidade de cada um? Você imagina, todo mundo aqui igualzinho, todo mundo torcendo Corinthians, não tem graça quando o Corinthians perder. É necessário que haja diferença. No casamento também. É possível ser unido, andar em unidade e ainda assim conservar as particularidades de cada casal. E só haverá união, de fato, no casamento, onde houver unidade. Eu quero passar 3 princípios aqui do quão é importante a unidade no casamento. Primeiro, unidade financeira. É de suma importância. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer assim, que o corpo da mulher é do marido, e o corpo do marido é da mulher. No sentido de que não adianta você ficar reclamando toda vez de dor de cabeça. O corpo da mulher é do marido, e o corpo do marido é da mulher. E veja, não tem cabimento. Se o corpo do cônjuge é do outro, por que o dinheiro não seria? Por que as contas seriam separadas? Por que haveria dinheiro dela e dinheiro dele? Sendo que a Bíblia diz que o corpo de um é o corpo do outro. Eu não estou dizendo aqui que, pelo amor de Deus, né, que não se pode ter 2 contas. Uma conta no nome da esposa, uma conta no nome do marido. Não tem problema. Não tem problema. Mas o objetivo deve ser o mesmo. O dinheiro do casal, para a família. Os casamentos, normalmente, nós dizemos, né? Promete ser fiel na saúde, na doença, até que a morte o separe. Porque hoje em dia é necessário falar isso, porque até que o bolso separe. Hoje em dia a crise financeira separa muitos. Uma grande causa de divórcio é quando a crise financeira entra. Então, portanto, aprenda isso, meu querido irmão e irmã. Não existe dinheiro seu e dinheiro dela. Existe o dinheiro é de vocês. Casamento é uma sociedade em tudo. Eu lembro quando eu casei em 2007, a juíza pergunta lá, né? Era juíza. Você vai querer casar de que forma? Comunhão parcial de bens, total de bens? Não sei qual. Tem mais, né? Falei, moça, põe o primeiro que você achar aí. A gente não vai separar mesmo? Pode pôr. Não, mas tem que saber, porque o que você conquistou até agora, eu falei, não tem nada até agora, então para mim não vai fazer diferença. Estamos casando os dois duros. Põe o que você achar melhor. Só que algumas pessoas começam o casamento diferente, claro, e são tendenciosas a pensar da seguinte maneira. Não, mas calma aí, eu entrei com mais. Eu tinha uma condição de vida melhor, casei com uma pessoa financeiramente mais quebrada. Mas calma aí, se Deus ele faz uma sociedade conosco, da qual nós temos direito a tudo que é dele, o fato de você ter mais antes de ser casado vai impedir o seu cônjuge de ter apenas uma parcela daquilo que você tinha? Ou é uma sociedade de fato que vocês estão fazendo? Porque casamento é isso, é uma sociedade. Então, se você, irmã, vai casar e tem o sofá lá da casa dos seus pais que você vai levar para a sua casa, saiba. Seu marido vai assistir o jogo do Corinthians deitado nele, suado por vezes. Que agora não é mais o seu sofá, é o de vocês. Se você, meu querido irmão, tem uma poupança de 20 mil reais e vai casar com uma esposa que não tem nada, saiba, você não tem mais 20 mil reais. Vocês têm 20 mil reais. Isso é unidade financeira. Como eu disse, né? Eu não digo com isso que um pode sair gastando sem consultar o outro, que um vai trabalhar duro, o outro vai só gastar. Claro que não, é necessário que haja conversa. Se o barco está afundando, os dois precisam tirar água do barco. Precisam trabalhar junto. Finanças separadas é um absurdo do homem moderno. Assim como... Vocês já ouviram falar em casais que dormem em camas separadas? Absurdo. Fala se não é, gente. Minha esposa, ela fica doida, que eu adoro dormir de conchinha. Fala, vai para lá, tá calor. Eu casei para isso. Fosse para dormir abraçado com um travesseiro, eu estava solteiro. Aguenta. Essa é a vida. Finanças separadas é um absurdo do homem moderno, porque se não divide o dinheiro, pode ter certeza, o coração não foi unido. Então nós vemos, né, essas palhaçadas de camas separadas, e eu já vi casais que moram em casas separadas. Eu fico louco e não vejo tudo. É absurdo, absurdo. Em Mateus capítulo 12, a escritura vai dizer assim, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, se um reino dividido não subsiste, quanto mais um casamento, onde as finanças são separadas, onde há o carro meu e o carro dela, e não há carros nossos, onde há aquilo que é meu, aquilo que é dela, não subsiste. Pastor, mas eu sei, e no caso dos dois trabalharem, por exemplo,
O marido ganha 2.000 e a esposa ganha 1.000. Não é essa a conta que se faz. O casal ganha 3.000. Essa é a conta que vocês devem fazer. O casal ganha 3.000. Mas quando um só trabalha, acontece? Sim. E não muda nada. O dinheiro continua sendo dos dois. Lá em casa, a fonte que entra o dinheiro físico, de fato, é do meu trabalho. Só que não é meu dinheiro. O dinheiro é nosso. Minha esposa às vezes ainda fala, né? Eu peguei seu dinheiro ali para comprar tal coisa. Falei, criatura, não é meu. É seu também. É pra gente gastar aqui. O problema é quando os filhos começam a pegar, né? Pai, peguei. Eu falei, isso aqui é meu? Cuidado, vai trabalhar. Mas o casal tem que ser unido. Tem que ser unido. Agora acontece por vezes que o homem pensa assim, olha, eu trabalho fora e a minha esposa trabalha em casa. Você já ficou em casa, meu irmão? Já viu o trabalho que dá cuidar de casa? Você sabia que os copos que você põe na pia, eles não se lavam sozinhos? Minha esposa estava internada para ter o bebê, e eu colocava o copo na pia, ia para o computador, lia, trabalhava, estudava, eu voltava e o copo ainda estava na pia. Como assim? Há uma semana atrás eu vinha, estava guardado já no armário, limpo. Daí cai a ficha, né? Gente, que falta que faz essa mulher. Se tem filho ainda, é muito trabalho. Eu sempre digo, né? O trabalho da dona de casa são como as misericórdias do Senhor. Não tem fim. Renovam-se cada manhã. Você dorme com a casa limpa, aí acontece um mistério, acorda suja. Mas essa é a vida. A vida da dona de casa também é um trabalho árduo. Portanto, não é porque eu trabalho fora que o dinheiro é meu. Até mesmo, né? Os irmãos trabalham fora. Alguém precisa lavar sua roupa. Alguém precisa fazer sua comida. Por vezes, fazer sua marmita. Então, para você ir trabalhar, é necessário que haja um suporte da esposa. Por isso, há essa questão de complemento, de um complementar o outro. É difícil, às vezes, né, eu pregar em outra igreja, porque o pessoal não chama muito. Quando chama é uma vez só. E nunca cobrei um centavo de nada. E às vezes acontecia de eu ir pregar, os irmãos às vezes davam oferta. Né? Alguns davam empada e refrigerante, outros davam dinheiro. E às vezes eu chegava e dava para minha esposa. Tá para você. Nossa, só para mim? Mas foi você que trabalhou, foi você que foi lá pregar. Eu falei, não, criatura. Alguém teve que ficar com os meus filhos aqui. Alguém teve que limpar e passar minha roupa. Alguém teve que cuidar da casa para que eu pudesse dedicar tempo estudando, trabalhando, para fazer isso. Então, portanto, não é só meu. É nosso, é plural. É igual um poço, né? Para alguém descer, alguém tem que segurar a corda. Quem é mais importante? Os dois. É de suma importância que alguém se arrisque e desça. Mas sem a base de alguém segurar a corda também, ele não conseguiria descer sozinho. E assim deve ser a nossa vida. Pastor, mas e quando a mulher trabalha fora e o homem não? Porque pode acontecer, por vezes, do homem ficar desempregado e a mulher trabalhar fora e o homem ter que cuidar da casa? Pode, acontece. Só que você não pode acostumar com isso, né? Você deve lembrar, se você é homem, a provisão deve vir de você. Você deve colocar o sustento dentro de casa. Ainda que provisoriamente aconteça, você tem que se esforçar para que este período seja o mais curto possível, para tão logo você cumprir o seu papel. E ainda assim, não muda nada. Mas só está entrando dinheiro da mulher. O dinheiro continua sendo do casal. As mulheres não podem, por conta disso, se acharem melhor que os homens, porque a Escritura continua dizendo que o homem é o cabeça, que o homem é o líder, que o homem é o chefe. E não é porque a mulher ganha mais que ela pode colocar as asinhas de fora, achar que pode ditar as regras. O princípio bíblico continua o mesmo. Olha, eu conheci um casal, o homem não ganhava mal, não. 8 conto por mês. Não dá para ver sossegado, né? Nossa, eu sou ainda a maioria que 8 mil por mês. O problema é que a esposa dele ganhava 40. O que faz uma situação dessa? Nada muda. Os dois ganham 48. Ele é o cabeça. Ele decide. Ele quem governa o lar. Pastor, mas aqui, claro, eu estou dizendo em relação a homens cristãos responsáveis, mas mesmo assim, eu sei que existem mulheres que administram financeiramente, por exemplo, muito melhor que homens. Tem homem que não sabe nem quanto que entra, nem quanto que sai, vai dinheiro embora. E se a mulher ela é mais sábia em relação a este assunto, o que o homem como cabeça do lar deve fazer? Delegar função. Delega e supervisiona.
Também não larga, mas não, procura saber, né? Tá gastando onde? Isso aqui, tal coisa. Se você vê que a mulher faz melhor, faz o quê? Passa a missão para ela. É assim que o homem deve fazer. Então, isso aqui é fundamental. Unidade financeira. Porque se Deus não uniu o bolso, é porque o coração também não foi unido, pode ter certeza. Segundo, põe ele, por favor. Segunda coisa importantíssima, unidade de valores. E é claro, né, valores aqui não é valor financeiro. Financeiro foi o primeiro. É igualzinho pai, né? Levanta derrubando. Segundo, unidade de valores. Olha o que vai dizer a Escritura em Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles paixão. Paixão é bom, fundamental, é muito bom. Eu só acho que você deveria casar depois que a paixão passou, para não correr o risco de fazer besteira, né? A paixão é fundamental, mas Amós vai dizer assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, porque não interessa o quanto apaixonado você seja, o quão atraído você seja pelo seu marido, pela sua esposa. É necessário que haja princípios, valores comuns entre vocês dois. Porque imagina o seguinte, imagina que você seja um cristão piedoso e você vivesse lá na época do Antigo Testamento. Lá na época de Paulo, também, no Novo Testamento, um pouco ali. Imagina que você é um marido judeu, serve o Deus de Israel, e a sua esposa, você casa com uma grega, que ela é devota de Afrodite. Afrodite, uma deusa que era cultuada através da relação íntima. Os irmãos me entendem, né? As crianças. Você imagina, você vai ao seu culto domingo, daí na segunda-feira a sua esposa fala, amor, estou indo. Onde? Ao culto. E essa roupa aí? É porque eu preciso dessa roupa. Mas como que é? Ah, lá é a festa. Churrasco. O problema é que eu sou a carne. Era assim que era. Que Afrodite era adorada. Qual o casamento vai dar certo? Nenhum. Ou imagina o seguinte, né? O oposto. Você é uma judia, fiel a Deus, e o seu marido, ele é devoto de Moloque. Moloque era uma entidade que era adorada através de sacrifício de criança. Era necessário se matar criança. Daí você imagina, quantos anos tem o Rafa? 5? O Rafa tem 5 anos aqui. Daí a Larissa, judia, e o Robson está lá, sério, é Moloque. Daí o Robson fala, eu vou ao culto. Ah, mãe, vai levar alguma oferta? Vou. O Rafa? Ele vai e não volta. Você imagina para a mulher. Mas como assim vai matar? Sim, precisa matar o menino. Tem outro, né? Depois a gente fica com o outro aí, até eu matar esse também. Qual casamento vai dar certo? Não tem a mínima possibilidade. É por isso que não dá certo o casamento de crente com não crente. Porque o julgo desigual vai atrapalhar. Porque nós crentes somos melhores? Não. É porque os valores são totalmente diferentes. Ai, conheci uma pessoa linda. Você é católica. Ai, cuidado. Não vai dar certo. Um dos primeiros embates que eu tive, ferrenhos com a minha esposa, foi por conta disso. Eu, católico, coroinha a vida inteira, boa parte da minha vida, criado no catolicismo, não tinha ninguém da minha família convertido. E a minha esposa, evangélica, desviou, me conheceu, voltou para a igreja depois. Aí então já teve o primeiro embate, nasceu a primeira criança. E eu dizia, vamos batizar. Ela, não, vamos apresentar. Aí pronto, já era. Guerra. Minha família falando, vai deixar um menino pagão. E a família dela dizendo, vai apresentar ídolo que não fala, que não cheira, que não conversa. Pronto, tá aí feita a briga, né? Tá aí feita a briga. Lá na minha rua, eu tenho um vizinho conhecido lá, que é assim, o homem bebe. A esposa bebe mais que ele. E os dois dão certo. Miseravelmente, mas dão certo. Estão caminhando juntinho para o inferno, mas unidos. E briga, e depois que passa a bebedeira, tão de boa. Unidos. Não dá certo quando um bebe e o outro não bebe. Agora, se os dois bebem, não tem problema não, dá certo. Vai para o inferno, mas dá certo. A tendência de ter briga é menor. Agora, para que um casamento prevaleça, não há problema, como eu disse, em ter personalidades diferentes. Não há problema em relação a isso. Mas os valores precisam ser os mesmos. Porque não dá certo.
Acabou a paixão, começam as brigas. Pode ter certeza. Os valores precisam ser o mesmo. A Bíblia tem que ser a regra que guia o meu e o seu casamento. A partir do momento onde há um embate entre o marido e a esposa, e um dos dois diz, mas a Bíblia diz, acabou. Opinião sua e opinião dela. É o que a Escritura diz. Aquele que está falando algo fora da Escritura faz o quê? Simplesmente se arrepende e volta para o caminho e tudo resolvido. Diante de estar escrito, meu irmão, não tem essa questão da sua opinião. Ah, mas eu acho diferente. Não, você não tem que achar. Você tem que apenas obedecer ao Senhor. Deus ele não tem problema com diferença. Eu gosto de ver esses programas animais, né? Eu sempre falo para os irmãos. E às vezes eu fico vendo zebra lá, né? Parece tudo igual, mas você vai olhar de perto, é tudo diferente. Tudo diferente. Nós temos hoje cerca de 8 milhões de habitantes no mundo. Bilhões, né? Melhor dizendo. 8 bilhões. Você não vê um igual ao outro. Parecido, você vê, né? Por exemplo, Brad Pitt, Tom Cruise, eu. Assim, parecido. Bom, perdoa a piadinha, aniversário, tem que perdoar, né? Mas você não vê iguais. Você pode falar, fulano parecido com não sei quem. Até gêmeos. Ainda que pareçam demais, às vezes a personalidade é totalmente diferente. E sempre tem uma coisinha ou outra, né? Eu amo o texto de Isaías capítulo 11. Você pode abrir comigo rapidinho aí? Isaías capítulo 11. Vai um pouquinho para frente aí. O espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Versículo 4. Mas julgará os pobres com justiça, defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. E olha a partir do versículo 6, que interessante. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa passarão juntas, e suas crianças deitarão juntas, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos. Você reparou aqui que, humanamente, isso aqui é impossível. Como assim? O boi vai comer junto com o leão? Ou o leão comer junto com o boi, né? Mas fácil não comer o boi. É isso que acontece. Como que animais totalmente distintos não se matam, não se ferem, não brigam entre si? No reino de Deus é isso que vai acontecer. No reino de Deus não vai haver, né, um querendo ser melhor que o outro. E isso só acontece porque há essa paz. Só acontece quando o rei é o mesmo. Quando os princípios são o mesmo. Quando quem governa é o mesmo governante. Só onde Cristo governa é possível haver unidade entre diferentes. É por isso que, pode ver, via de regra, os casais é um diferente do outro. Só dá certo por quê? Porque o rei é o mesmo, Jesus Cristo. E terceiro, e último, para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro e último princípio, unidade na criação dos filhos. Unidade na criação dos filhos. Veja, porque hoje existem inúmeras, muitas, mas muitas, crianças mal educadas, respondonas, birrentas e desobedientes. A maior parte é porque pais têm sido frouxos na educação. Isso aqui resolve o problema. A maioria é devido a pais frouxos, falta de firmeza, falta de pegar um molequinho, eu falo moleque, irmão, pelo amor de Deus, não é indireta não, porque eu só tenho menino. É falta de pegar um moleque no braço e dar uma chacoalhada, para, não! Falta de firmeza. Veja, a Escritura diz que Deus ele vai dar a lei a Moisés, e quando Moisés sobe ao monte, o monte fumegava, trovões, relâmpagos, então Deus começa a dizer, não, não, não e não. Dos 10 mandamentos, 8 começam com não. Aí Deus, ele dá os mandamentos em meio a relâmpagos e trovões, dá suas ordens em meio a relâmpagos e trovões. Os pais modernos
Eles às vezes falam não para os filhos, mas com a cara do cachorrinho Lulu da Pomerânia. O Spitz alemão. A ponto da criança olhar e dizer, ai, que bonitinho, o papai, eu vou obedecer. Fica, o papai é bonitinho. Fica com dó do pai e obedece. Não é porque o pai e a mãe foi firme, é porque fica com dó. Ai, que cara. O xixi de papai dentro do coração. Só falta fazer isso. Falta de firmeza. O maior problema da disciplina das crianças tem a ver com falta de firmeza dos pais. E quando eu digo pais, irmã, você precisa às vezes ser firme com seu filho também. Eu sou mulher, e mulher é mais sensível, sim, mas de vez em quando você tem que ir virando giraia lá. Tem que pôr respeito. Eu até entendo nessa questão que muitas mães dizem, né? Vou contar para o seu pai. Normalmente, é isso que acontece mesmo. O pai é mais forte, tirando o Belo, né? Belo, a mulher dele é mais forte. Mas via de regra, o pai é mais forte. Mais bravo. Mais feio, na maioria das vezes. Cara meio de monstro. Então, quando a mãe diz, vou contar para o seu pai, é até que natural que fique mais com medo do pai. Só que você imagina, seu marido ele trabalha na plataforma da Petrobras e vai ficar 6 meses fora. Você vai ficar 6 meses falando, vou contar para o seu pai, vou contar para o seu pai, vou contar para o seu pai. Já era. Perdeu a rédea. É necessário que as mulheres também sejam firmes. Como eu disse, o maior problema tem a ver com falta de firmeza, com imposição de limites, com disciplina. Disciplina. E disciplina, que você sabe, né? A Bíblia explica o que é disciplina. Disciplina é correção, é ensinamento, que apronta para crescimento em virtude, e vara no lombo. Só não vou falar disso aqui, que deu ruim a última vez, né? Mas é assim. Falta de disciplina, de ser firme com o filho. Mas, em segundo lugar, sabe o que eu acho que talvez seja o problema da maioria dos pais em relação à criação dos filhos? Falta de unidade naquilo que eles dizem. O pai vai e diz, não pode fazer isso. A mãe diz, pai diz, não? Não, pode fazer. Parece, seu pai foi duro demais, onde já se viu? Então fica aquela briguinha. O pai diz A, a mãe diz B. E você sabe, crianças são espertíssimas. Ela vai em quem pode oferecer mais. Se o pai é o mais firme, pode ver, corre para a barra da saia da mãe. Aí ele inteiro, não é correr para a barra da saia da mãe. Agora, se via de regra o pai é mais firme, né? Mas às vezes acontece da mulher ser mais firme. Daí você vê a criança, fica um puxa-saquismo do pai, é absurdo. Papai lindo do meu coração, está interessado em alguma coisa. Então, se os dois falam diferentes, ali há problema. Há um problema. Você já pensou que, por vezes, acontece assim, olha, a criança vai, tenta ganhar alguma coisa da parte do pai. Pai, compra um chocolate. Ou, pai, posso comprar um chocolate? Comer um chocolate antes do almoço? Daí o pai diz, pode. Ou melhor, o pai diz, não pode. Vai almoçar agora, daqui a pouco, comer doce você não almoça. Eu acho bonito, né? Essas pessoas que, não vou comer doce porque eu não consigo almoçar. Lá em casa a gente almoça até depois de almoçar. Come demais. Mas daí o pai vai e diz, não, vai almoçar, não pode comer. Daí ele vai na mãe. Mãe, pode comer doce? Claro, filho. Mas come só metade, precisa almoçar bem depois. Isso é um erro. É um absurdo. E vice-versa também acontece, né? Como se soluciona esse problema? Evitar que a criança peça uma coisa para o pai não fez, peça para a mãe, ou peça para a mãe falou alguma coisa, vai e pede para o pai. Lá em casa a gente resolve da seguinte maneira. Minha esposa disse não. Aí o menino, audacioso, ousou a perguntar para mim, apanha. Quero nem saber. Se a minha esposa disse não, eu também disse não. Porque nós falamos iguais. Nós somos unidos. A ordem dela é a minha ordem. E vice-versa. Quando vem e pergunta, pai, pode ser tal coisa? Eu falo, perguntou para sua mãe? Porque se perguntou para sua mãe, já vai apanhar, você sabe, né? Não perguntei para a mãe. Daí é outra história. Mas do contrário, tem que ser assim. Nós falamos a mesma coisa. Diante de um problema, o casal precisa aprender a não resolver as coisas na frente das crianças. Isso é fundamental. Fundamental. Porque está lá. Porque sempre tem um que é advogado do filho. Sempre tem. Se a avó está perto, é a avó, claro. Mas até na casa. Sempre tem um que é o advogado. Então é fundamental que você não resolva as coisas na frente do filho. Porque, ora, o filho vai ficar do lado de quem o defende. Vai querer ficar do lado de quem o defende. Então, se o seu marido, minha querida irmã, está lá repreendendo seu filho,
Não tente bancar a salvadora da pátria, não. Ai, o mamãe vai te proteger, é aqui. Não faça isso. Isso é um erro. Não tente salvar a criança, deixa apanhar. Se você não concorda, depois você vai ali no quarto, em particular, e fala ao seu marido, eu acho que você exagerou, mas nunca na frente da criança. Minha esposa sabe, às vezes quando um dos meninos vai apanhar lá, sai até de perto. Sai, põe fone no ouvido, põe a música alta, dá um jeito. E às vezes eu erro? Sim, por vezes eu erro. Erro, claro que erro. Mas ela não discorda nem quando eu estou errado. Nem quando eu estou errado. Já teve vezes dela ver que eu estava repreendendo um deles, e ela saber, pois isso aqui não era motivo, porque ele não viu o que aconteceu, o contexto. Aí depois, oi amor, querido, vem aqui conversar contigo. Luias. E a gente vai e conversa. Seu ogro, Shrek, onde já se viu, grosso. Aconteceu assim, assim, você sabe. Nossa, já era. Não precisava ter apanhado, né? Claro que não. Vai fazer o quê agora? Já foi, né? Fica meio a ver. Não fica a ver nada, acabou, pai. Não vou deixar ir a ver, né? Senão o filho vai. Então vou aprontar agora, porque tem a surra aí que já passou. Claro que não. Quando a minha esposa está lá repreendendo esse menino, eu nem sei o que está acontecendo, eu já chego agitando. Bate nele! Bate com ele. E ajuda, eu passo, deixa um cinto cair, um chinelo pela janela. Cadê? Calma, tá ali. Mas, tá lá, eu estou vendo a minha esposa brava. E pode ver, os meus dois mais velhos estão grandes. Um vai fazer 18, o outro 12. E eu estou vendo a minha esposa. Vai apanhar. Sabe que você está naquele negócio? Eu estava no outro cômodo e a janela assim, né? Daí eu estou vendo ela procurar alguma coisa. O quê? Cadê? E eu falei, o quê que eu vou deixar minha esposa machucar a mão dela? De jeito nenhum, arranquei chinelo assim, ó. A janela. Nossa, pensa, esse moleque ficou louco. Ei, pai, traíra, hein? É claro. Sei o que você fez, mas a esposa está certa. É nós. Unidade. Essa mulher dá risada. Não pode falar essas coisas quando ele está perto, né? Ele ri muito. Mas é assim. O marido tem que ser um com a esposa. Tem que ser um. Eu agito mesmo. Você está certo, amor. Depois eu pergunto, o que aconteceu? Eu nem sabia. Mas tem que ser unido. Os filhos, eles precisam saber que o casal é um só. Por isso é necessário que se converse antes, que seja unido, para não ter esse bate-boca na frente da criança. Então, se nós formos unidos financeiramente, se nós formos unidos na criação dos filhos, que é fundamental, porque senão o filho cresce bipolar. Se não tem uma ordem explícita ali, se cada um fala uma coisa, o filho não sabe o que pode e o que não pode. Mãe fala A, pai fala B, pronto, aí cresce com a cabeça bugada, né? Então é fundamental a importância, unidade, seja na vida financeira, principalmente nos valores e também na criação dos filhos. É fundamental. Amém, meus queridos?